profissional do emagrecimento que quer ajudar o seu cliente a melhorar seus resultados, será que você realmente sabe como fazê-lo aumentar o controle diante da comida? E esse é um assunto muito importante para sexta-feira. Você já parou para pensar como é fácil, como o seu cliente desanima rapidamente diante de uma rotina alterada? E muita gente fica na expectativa, esperando pela sexta-feira, esperando pelo sextou para se sentir no direito de poder comer o que quiser, de poder se libertar, principalmente quando ele vem de um cenário em que a restrição é a sua companhia durante toda a semana. Aquela velha frase de que eu só vou emagrecer se eu fechar a boca, lembram disso? Quando eu estou abordando, né, o emagrecimento, quando eu estou abordando o meu cliente que quer emagrecer somente com fatores externos. Então eu coloco na cabeça dele uma pressão gigantesca que ele precisa parar de comer, mas eu negligencio os seus fatores internos. Eu negligencio aquilo que faz com que ele muitas vezes não consiga dar conta de se controlar diante da comida, porque ele está alimentando ali uma fome emocional, ele está alimentando ali uma questão que realmente é preencher com comida um vazio existencial, muitas vezes algo que não tem nada a ver com fome real. E quando eu falo em fome real e fome emocional, eu estou falando de duas situações completamente opostas. Presta muita atenção nisso. O cliente que tem fome real, ele não engorda. A fome real é aquela fome que faz o teu cliente buscar comida sem ficar desejando o que comer. É aquela pessoa, naquela ocasião, que ela escolhe o que comer para simplesmente parar com aquele sintoma físico. É dor de cabeça, é mau humor até, tem pessoas que ficam mal-humoradas, é uma sensação de aquela desconforto, né? Onde a pessoa consegue se entender que ela tá ali se sentindo incomodada por estar com fome. Esse é o cenário da fome real. Só que o que acontece na grande maioria das vezes, 99,9% das pessoas, elas engordam porque elas estão alimentando uma fome emocional. E a fome emocional, nesse caso, é a principal vilã que vai fazer com que o seu cliente volte a engordar ou até nem consiga emagrecer. E aí, chega a sexta-feira, aquele cliente, aquela pessoa, aquele indivíduo que veio, né, restringindo tudo e mais um pouco durante a semana, chegou a sexta-feira, ele já assume um rótulo do sextou. Vocês já viram isso, gente? O sextou é uma praga, o sextou é um vício danado num cenário de transformação e de emagrecimento, principalmente para quem não está trabalhando o seu processo de maneira completa. Pode analisar. É como se a pessoa se permitisse entrar numa descompensação alimentar e mudanças de hábitos e de rotina como um mérito, como um prêmio, porque durante a semana toda ela cuidou, então no final de semana eu vou me permitir fazer o que eu quiser. E nesse cenário eu não estou fazendo com que o meu cliente mude a relação com a comida. Entende? Então, quando eu digo para você, principalmente você que ajuda pessoas a emagrecer, eu quero que você passe a analisar. Será que você realmente está dando conta de ajudar o seu cliente a se controlar diante da comida? Pode ser que não. Se você está ouvindo, né, nos retornos, na continuidade do acompanhamento, se você está ouvindo queixas do seu cliente de modo que ele não está dando conta de se organizar, o peso não está baixando, você está vendo ali que o resultado não está acontecendo, é hora de você começar a entender que da forma com que você está abordando, talvez não seja uma forma tão eficiente. Como é que eu sei disso? Primeiro, você vai precisar fazer com que o cliente identifique quais são os impulsos que faz com que ele busque a comida como uma fuga, como uma recompensa. E aqui eu estou falando de impulsos nervosos, impulsos, gente, emocionais, que faz com que a pessoa esqueça do resto e se concentre somente na comida. Normalmente são pessoas que estão comendo doce, querendo salgado, estão comendo salgado, estão buscando doce. É algo que não tem parança, eles não conseguem se controlar. E quando a gente consegue entender que esse cenário está acontecendo com aquela pessoa que está na sua frente, a primeira coisa que você precisa fazer é se desarmar e fazer com que o seu cliente se desarme. Por quê? Porque na grande maioria das vezes eles têm vergonha. Eles se sentem constrangidos em contar que não estão conseguindo seguir a sua orientação.
Se você é nutri, eles vão ter vergonha de dizer que não conseguiram fazer a dieta. Se você é personal trainer e está ali incentivando seu cliente na atividade física, ele vai começar a fugir das aulas e vai ter vergonha de dizer o real motivo do porquê está acontecendo. Porque nem todos os clientes eles têm essa condição de vulnerabilidade. Tem muitos que estão ainda na fase da negação, ainda na que as coisas não estão do jeito que deveriam estar por N motivos, e aí vem todas as bengalas que a gente costuma dizer, né? Ele coloca a culpa no tempo, na falta de dinheiro, no problema de saúde do pai, da mãe, do filho, enfim. E esse cenário, gente, quando você está entendendo que tem algo por trás disso, você tem que ensinar o seu cliente a se desarmar, a realmente largar aí, né, essa postura de ser uma pessoa extremamente perfeita. Quando você olha para ele com esse olhar de que, ok, é natural você se sentir fragilizado, aceite essa fragilidade como uma oportunidade para você pedir ajuda. Entende? Então, quando você traz esse olhar para o seu cliente no momento em que ele está ali pedindo, né, a sua ajuda, pedindo um olhar daí, atenção para que ele consiga resolver esse problema, a primeira coisa é você fazer com que ele entenda e reconheça quais são as origens que faz com que ele busque a comida. E aqui, gente, o reconhecimento da origem do problema vai ser fundamental. Pode ser um problema na família, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma insatisfação no relacionamento, claro que pode. Tudo isso gera uma condição que faz com que ele se sinta num desconforto a ponto de ter a comida como principal companhia, como principal conforto. Eu tenho uma cliente que ela me disse assim, Milena, eu já percebi. Cada vez que eu estou sozinha, cada vez que o filho está na faculdade, que o marido está demorando para voltar para casa, eu me pego comendo, mastigando. Então eu entendi que a solidão para mim me atrai para os armários, me atrai para a comida, me atrai para o alimento, porque é uma forma de eu me sentir acompanhada. Eu já entendi que solidão para mim não é legal. Quando a pessoa tem conhecimento da causa e ela reconhece os ambientes que estão favoráveis para esse cenário, se torna mais fácil pensar nas estratégias. Só que enquanto você está apontando o dedo no nariz do seu cliente, dizendo que ele é culpado por essa situação, ele não vai se sentir vulnerável o suficiente para abrir o coração e colocar as cartas na mesa. Você entende? Então, você como profissional que realmente quer o resultado do seu cliente, que se importa com o seu cliente, a primeira coisa é você ensiná-lo nesse reconhecimento. Depois disso, você vai dar uma aliviada na situação. Tire a culpa. Tire a culpa das costas dele. Tire esse fardo que ele já carrega por si e você não precisa o tempo todo tentar mostrando isso para ele. Tire essa culpa, tire esse fardo, explique para ele que essa é uma condição que, obviamente, né, era algo que eu acompanhava, mas enquanto isso ele não trouxe isso para o consciente, isso ainda estava a nível inconsciente, ele fazia no piloto automático, mas que agora as coisas vão começar a mudar, principalmente porque lá na primeira sessão você trabalhou com ele os objetivos, o propósito, né, de toda essa nova fase da vida dele, o porquê que ele realmente quer emagrecer, enfim. Então, quando você faz ele reconhecer os ambientes que são perigosos para o processo dele, principalmente naquele momento em que ele está comendo as emoções, quando você tira essa culpa das costas dele e você começa a apresentar para ele que agora é uma nova fase, agora ele está presente para tudo isso, e por fim, você traz ele para a responsabilidade, você começa a despertar nele uma nova forma de agir, de conduzir o seu cenário, o seu espaço dentro dessa condição que é a busca pelo resultado, pelo número na balança mais leve, pela saúde melhorada, pela qualidade de vida, enfim. Isso tudo é importante porque quando eu entendo que isso realmente vai fazer a diferença na vida do meu cliente, eu estou contribuindo nada mais, nada menos do que com a minha missão profissional, que é realmente de impactar a vida daquela pessoa, que é de se importar com o que importa. O que importa, gente, é você resolver o problema daquela pessoa. Ela chegou para você porque ela acredita que você pode ajudar. Ela acredita que você pode fazer a diferença. E se você não conseguir entender nas entrelinhas a importância do teu momento em que você está ali levando toda essa condição, dificilmente esse cliente volte ou continue o processo com você. Por isso que quando você se qualifica, quando você começa a entender da abordagem diferenciada no tratamento e cura da obesidade,
o seu leque de opções, as suas cartas começam assim se multiplicar no sentido de você estar utilizando aquela para aquele momento, naquela condição, de modo a ajudar de maneira ainda mais efetiva aquela pessoa que está na sua frente. E, gente, o mundo não é um mar de rosas. Sempre teremos problemas. E principalmente o público que quer emagrecer, ele não consegue diferenciar um problema de proporção pequena ou de proporção maior, sempre ele estará buscando a comida como uma válvula de escape. Entende? Então, nessa condição, eu quero que você reflita sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui para você e eu quero de verdade que você avalie. Será que você vem fazendo a coisa certa? Você está fazendo ele entender o cenário em que ele está vivendo? Será que você está entendendo e tirando essa culpa dele de modo que você vai sempre estar lembrando, caramba, antes você não entendia, isso estava lá escondidinho, agora você trouxe para a consciência, agora você trouxe isso para a presença, é diferente, você está disposto a escrever uma nova história e, por fim, trazer o teu cliente para a responsabilidade. Essa responsabilidade de resultados não é somente do profissional de emagrecimento. O cliente precisa estar envolvido no processo. Se você não consegue deixar isso claro no teu posicionamento, na tua abordagem, ele vai começar a dizer que realmente você não deu conta do problema dele. E talvez a consequência mais comum é ele desaparecer dos teus atendimentos. Quem já sentiu isso sabe o quanto é desagradável, né? Você saber que a pessoa tem potencial, saber que ela tem sim condição de transformar a vida dela, mas você não conseguiu pegar na alma dela e fazer com que ela enxergue para si, para dentro de si, para querer fazer a mudança. Então, presta atenção nesse cenário, presta atenção nesses 3 fatores e comece a rever o que é que você, como profissional de emagrecimento que quer e deseja o melhor, vai fazer dentro desse cenário, dentro dessa condição. Ok? Deixo para você essa mensagem dentro do nosso quadro de hoje, Pílulas do Conhecimento. Eu quero que você avalie e entenda até que ponto você pode sim e tem condição de melhorar e, obviamente, de trazer mais resultados para o seu cliente e, a partir disso, se tornar um profissional cada vez mais disputado aí na sua região, na sua cidade, enfim. Enquanto eu não dou resultado, quem é que vai querer, né, pensar que você pode fazer a diferença para a vida dele? Claro que não. E aí eu digo uma coisa para você, a partir do momento que você começa a receber feedbacks positivos dos seus clientes, não tenha dúvida, você está com ouro na sua mão, você está com algo muito precioso, que é o poder de impactar positivamente essas pessoas. E, obviamente, você não vai querer ficar somente nesse cliente, né? É natural que a demanda comece a aumentar, que a sua agenda comece a lotar e se prepara para isso. Um profissional de sucesso chega lá, ok? Gente querida, um bom final de semana para você. Na semana que vem a gente vai avisar aqui com antecedência o horário da nossa próxima live, do nosso próximo bate-papo aqui ao vivo. E eu quero saber se você já pensou nisso que eu trouxe hoje para você. Qual é a sua opinião? Me mantenha informada, que eu quero saber aqui de que modo eu posso te ajudar ainda mais, ok? Forte abraço e eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!